Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um tema aqui de sociologia, reflexão sobre trabalho, avanços e retrocessos do trabalho. Mas antes, queria falar um pouco com vocês aqui sobre a regulamentação do trabalho, tá? Como a gente já viu em outros vídeos, o trabalho é uma das dimensões fundamentais do ser humano, né? No sentido, ele é muito além da questão da remuneração e da subsistência, mas ele também está diretamente atrelado à ideia de identidade e pertencimento ao todo, né, à sociedade. Por isso que até refletir sobre a questão da aposentadoria com um olhar sociológico, filosófico, em relação ao fato de que a aposentadoria, se não muito bem trabalhada mentalmente por quem aposenta, vai gerar a posteriori, pela ausência de trabalho, uma sensação de não pertencimento e consequentemente, de tristeza e depressão. Pode ser que gere, né? E aí, o que é interessante? No sistema capitalista, a gente tem a livre concorrência. Mas livre concorrência não significa ausência de regulamentação. Então, vamos lá. Vamos buscar aqui no Brasil. O trabalho é regulamentado pela consolidação das leis do trabalho, CLT, pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1943. Ele foi instituído em 1º de maio, Dia do Trabalhador. Esse conjunto de leis é uma das principais ações de promoção da cidadania e de garantia de direitos aos trabalhadores brasileiros. Por que da cidadania? Sempre que eu falo de cidadania, eu falo de conjunto de direitos e deveres. A CLT, ela regulamenta direitos trabalhistas, né, que até então não existiam. Então, o trabalhador, ele não tinha garantias que ele passa a ter com a elaboração da CLT, tá? Agora vamos pensar um pouco no trabalho aqui, no processo de avanço e retrocesso no que se refere a trabalho. A gente está no meio de uma pandemia, a gente teve aí muitas modificações em várias áreas e na questão laboral também, né? Então você vê, eu estou aqui trabalhando num formato de home office, né? Trabalho em casa. E aí o que acontece? O trabalhador ele acaba tendo que ter condições ou viabilizar condições para elaborar esse trabalho também, né? E aí quais são os aspectos e características de inovação? Vários. O seu local de trabalho passa a ser também o seu local de descanso, que é a casa, também passa a ser o seu local de trabalho. Você tem, no caso aqui, eu que faço videoaulas também, né? Além das outras questões, tem uma exposição do lugar onde eu trabalho, que seria um lugar privado, particular meu. Por quê? Porque eu gravo em casa, né? Tem várias questões. Tem a questão do tempo, que não é mais aquele tempo do trabalho, quando você tem isso regulamentado e que você sai para trabalhar e volta, porque você fica com essa demanda de trabalho acumulado e você trabalha em todos os momentos que você tiver condições e oportunidades para suprir, né? Para diminuir a quantidade de trabalho que gera trabalhar em casa. A parte que viabiliza o trabalho em si, computadores, celulares, energia elétrica, tudo isso passa a ser um custo do trabalhador, né? Então, isso eu estou falando aqui que ficou evidenciado com a pandemia, mas isso já era um processo que estava existindo antes, tá? Então, os processos de liberalização econômica. O que é liberalização econômica? Possibilitar a maior participação do capital, principalmente estrangeiro, em setores antes regulados pelo Estado, e de incremento tecnológico. O que é incremento? É você aumentar, incrementar, né, a tecnologia no ambiente de trabalho, que é isso aqui que a gente está vendo. E aí é interessante a gente observar, eu já vou concluir esse raciocínio, mas é importante a gente observar que esse incremento tecnológico que já estava sendo feito possibilitou, neste momento atual e atípico que a gente está vivendo de pandemia, que várias profissões pudessem continuar a trabalhar de casa. Se a gente não tivesse isso, estava tudo literalmente parado, né? Mas esse incremento tecnológico, que é a introdução, a inserção da robótica e de toda essa parte
de avanço de tecnologia, gerou uma renovação das relações de trabalho. Então você tem aí terceirizações, né? Você tem trabalho temporário, você tem o aumento do trabalho e da carga de trabalho do trabalhador em casa. Então você não tem mais aquela definição muito bem instituída de ambiente de trabalho, ambiente de descanso, ambiente privado, ambiente público, né? Então, esses elementos ocasionaram um fenômeno de grande modificação nesse ambiente de trabalho. A gente está no meio desse processo, mas esse processo está evidenciado pela pandemia, mas antes da pandemia ele já estava em curso, tá? Então, são novas questões que surgem que vão demandar novas regulamentações, novas legislações para que os direitos dos trabalhadores não sejam afetados de uma maneira que a gente tenha um retrocesso do que foi conquistado, tá bom? E aí, somado a tudo isso, eu estou falando de quem consegue continuar trabalhando num momento extremamente atípico e complexo. Mas a própria pandemia trouxe um desemprego imenso pelo próprio fato da característica em si do momento histórico. Mas antes disso, a gente já estava tendo um desemprego estrutural fruto muito... desemprego estrutural na estrutura do formato do sistema de trabalho, função do que eu tinha comentado antes, liberalização econômica e avanço tecnológico, incremento tecnológico de uma maneira muito, como é que eu posso dizer aqui, de uma maneira muito enfática, muito rápida, sem dar tempo para que a gente tenha adequações no que se refere à legislação do trabalho, tá bom? Então eu vou falar mais sobre isso. O tema é trabalho e ele tem tudo a ver com o momento atual. Aliás, o momento atual ele é completamente sociológico para ser analisado sobre os vários enfoques e questões que compõem a sociedade, tá bom? Então, por agora é só isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.